leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes, they are longing to stray. Estamos chegando ao som do clássico New York, New York, na voz do sempre notável Frank Sinatra. Gente, essa música é um clássico. Quem nunca sentiu todo o glamour e fascínio de Nova York ao ouvir este som maravilhoso, hein? Então vamos aproveitar mais um pouquinho e sentir a brisa nova-iorquina entre nós. Aumenta o som porque hoje é sexta-feira e o fim de semana está só começando. They are melting away. I will make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it. Anywhere, it's up to you. New York, New York. Que delícia começar a sexta-feira assim embalada por New York, New York. E no programa de hoje nós vamos falar de veganismo, uma filosofia de vida que elimina o uso de produtos ou alimentos de origem animal. Também vamos falar dos talentos do Prêmio Sangue Novo de Jornalismo, que este ano premiou 2 profissionais recém-formados aqui pela instituição. Um deles é a nossa colega que hoje é âncora do nosso telejornal, a Aline Boni. E no quadro Sem Pauta de hoje está imperdível. A nossa repórter Laine Logulo e o cinegrafista Felipe Santos mostram pra gente tudo o que rolou nos bastidores do 15º Campeonato Sul-Brasileiro de Balonismo, evento que rolou no último fim de semana aqui em Maringá. E no assunto de hoje vamos falar de uma pesquisa curiosa que revela o sentimento do melhor amigo do homem, o cachorro. Também tem a simpatia e a beleza da candidata Miss Maringá 2014. Tudo isso e muito mais você acompanha em instantes aqui ao vivo pela TV Unicesumar e também pela RUC FM. No programa que é feito por mim, por você, por nós, no Comunidade do Conhecimento. Muito boa tarde, é um prazer estar em sua companhia. Vamos ficar juntos até a 1 da tarde, trazendo informação, entretenimento, cultura e comportamento para aumentar ainda mais o seu universo do saber. E para começarmos bem essa sexta-feira, você sabe que dia é hoje? Hoje, dia 1º de novembro, é dia do veganismo. Para quem não sabe, o veganismo é uma filosofia de vida que é motivada pelas convicções éticas com base nos direitos dos animais. Dentro dessa forma de vida, os adeptos do veganismo buscam boicotar os produtos e atividades que de alguma forma causam dano à vida dos animais. Resumindo, ao contrário do vegetarianismo, o veganismo não se restringe apenas à alimentação, mas sim a todo um estilo de vida. Agora nós vamos conhecer de que forma o veganismo, assim como o vegetarianismo, marca presença aqui em Maringá na reportagem de Victor Simeão e Antônio Dutra. Neste guarda-roupa não há camisas, calças ou blusas feitas a partir de couro, lã ou seda. A dona desses itens é esta professora universitária. Ela é adepta ao veganismo, um movimento mundial em que as pessoas não comem nenhum produto de origem animal, como carne, leite e ovos, e nem utilizam produtos feitos a partir deles. Há 9 anos ela se tornou vegetariana e há 4, vegana. Então eu me tornei vegetariana por um motivo ético. E aí eu continuava consumindo laticínios e ovos. Eu pensava assim, bom, eu não quero matar ninguém para eu viver. E depois eu fiquei sabendo que a produção de ovos e a produção de leite também envolve muita crueldade.
E aí, em função disso, então, eu sou uma vegetariana que acabou se tornando vegana, porque não quero explorar ninguém, não quero matar ninguém. Evelyn tem um grupo de pesquisa que estuda a relação dos animais com o ser humano. Na casa dela, diferentemente da casa de outras pessoas, o freezer não serve para guardar carnes, e sim para armazenar frutas e um hambúrguer de soja. Para substituir os carboidratos da carne, a professora se alimenta com inhame e aveia. Quando eu estou com fome, eu como carboidrato que eu preparo. Então, eu faço sempre assim, eu asso inhame, cará, batata doce, levo castanha, levo fruta, quando eu tenho que sair em viagem, e vou. Porque por aí, Victor, o que não tem carne e não tem leite e não tem ovos, a gente tem duas saídas, é amendoim e batata. Mas nem sempre você quer comer amendoim e batata, porque eu quero me alimentar bem. Então, eu me viro assim, para onde eu vou, eu levo a minha comida. No comércio de Maringá, já há estabelecimentos voltados a esse tipo de público. Como neste café, localizado na Avenida Serra Azul. Aqui, além de lanches naturais, são servidos também hambúrguer, cachorro-quente e até cupcakes especiais para os adeptos ao veganismo. A nossa proposta mesmo assim de ter a lanchonete vegetariana é que tenha as opções veganas mesmo assim, né? Se pudesse, teria tudo vegano, né? Mas hoje ainda aqui no Brasil ainda está começando a melhorar, né, essa questão, então estamos trabalhando nisso, assim. Vegano há 4 anos, esse universitário vai com frequência ao café. Se eu tenho opção de ser vegano, né, de comer alimentos, consumir produtos que não causem a dor do animal, e eu acho que pela ética é o meu dever, né, parar de consumir esses produtos que causam a dor para consumir os que não causam a dor, se eu tenho essa opção de escolher entre os dois. Que interessante. E para falar um pouco mais sobre veganismo, a gente recebe aqui no estúdio hoje do Comunidade do Conhecimento a nutricionista Ellen Sanches. Ellen, é um prazer enorme recebê-la aqui no Comunidade. Eu que agradeço o convite. E falar desse assunto justamente agora na hora do almoço, né, Ellen? Pois é. Bom, vamos lá. De que forma, Ellen, uma pessoa pode ingressar nesse tipo de alimentação que a gente viu ainda há pouco, sem prejudicar a própria saúde? É possível? É possível, sim. Existem alguns cuidados que têm que ser tomados, né? Porque os alimentos de origem animal são fonte específica de alguns nutrientes essenciais e que na dieta vegetariana acabam ficando deficientes, né? Principalmente a proteína de alto valor biológico, zinco, ferro, cálcio, ômega 3. Então, tem alguns alimentos, alguns nutrientes que precisam ser ou muito bem balanceados na dieta ou suplementados. Ellen, aos que abolirem a carne do cardápio, qual que é a melhor forma de se adaptar a isso? Eu acredito que não deva ser muito fácil, não, porque a carne tem o seu sabor característico e é uma opção realmente que não deve ser trabalhosa para quem opta. Mas a gente tem no mercado hoje alguns tipos de proteína, né? São a PVT, que a gente chama proteína vegetal texturizada, a carne de glúten. Então, existem alguns preparados, né, para isso, mas que, embora apresentem proteína, não apresentam os outros nutrientes, como o ferro, que eu te falei, que é o principal, principalmente a carne, é a principal fonte de ferro para o organismo. Quando a gente ingere alguns alimentos que não têm origem animal, o ferro precisa ser ingerido junto com a vitamina C para ser absorvido. Então, existem algumas técnicas, algumas maneiras de você estar equilibrando a sua alimentação. Enquanto você está aí falando, eu estou aqui, ó, imaginando. E o sabor, Ellen, tem como substituir o sabor de se consumir, de saborear de fato uma boa carne? Tem como substituir esse prazer de saborear a carne? É uma opção de vida, porque esse sabor da carne realmente a gente não consegue. Existe assim alguns alimentos que até você tem que abrir mão de um sabor e optar por outro.
Então você vai optar por mais temperos, acabar usando algumas coisas para agradar mais o paladar. Mas que iguale ao sabor da carne, não tem. E uma pergunta curiosa, é possível substituir os nutrientes dos derivados dos animais com 100% de eficácia? Suplementando, sim, porque principalmente a vitamina B12 é a principal fonte, a carne. Essa fica muito complicada você conseguir em outros alimentos. Então aí a gente tem que abrir mão de suplementos mesmo, suplementar a alimentação. Bom, como a gente viu na reportagem ainda há pouco, os veganos, eles não consomem nenhum tipo de produto ou alimento de origem animal. Tem gente até que nem consome mel, né, Ellen? Pois é, mas aí já é um extremo, né? Mas é opção de vida de cada um e filosofia de vida. Mas não é que você não comer mel vai te fazer falta. Você pode suplementar com outras coisas, você pode estar usando outros nutrientes, até uma glucose de milho, um melado de cana, que tem uma consistência semelhante, um sabor semelhante e que são de origem vegetal. Tá certo. Bom, como toda filosofia de vida, a gente tem mais do que respeitar, não é mesmo? Isso. Então tá ótimo, foi um prazer recebê-la aqui no Comunidade do Conhecimento. Ellen, obrigada pelas suas explicações. Obrigada a você. Eu conversei com Ellen Sanches, ela que é nutricionista, no dia do veganismo. Agora o Comunidade do Conhecimento vai para um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já com muito mais para você.